Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, o canal Maestro Mota, onde falamos a respeito de dores crônicas e fisioterapia manual. No vídeo de hoje falaremos a respeito de um tema bastante interessante que causa confusão na cabeça daquelas pessoas que sentem o problema e também de muitos profissionais de fisioterapia. Dor no ombro. Quais as potenciais fontes desta dor? Se você tem esta dúvida, fica neste vídeo até o final, porque falaremos sobre coisas que são impensáveis na mente de muitas pessoas e que certamente poderemos esclarecer a respeito destas dúvidas neste vídeo. Se você ainda não é inscrito neste canal, peço a você que venha colaborar para o crescimento deste canal, para que possamos bater a nossa meta de 1000 inscritos e que com isso possamos alcançar mais pessoas que, assim como você, têm interesse a respeito das temáticas que abordamos aqui, dores crônicas e fisioterapia manual, e que por este motivo também a sua inscrição é de extremo valor para nós. Este é um vídeo bastante informativo e, portanto, peço a você que, se é fisioterapeuta ou acadêmico de fisioterapia, que tome nota de alguns dos detalhes que falaremos aqui. Eu tomei como referência o livro Raciocínio Clínico na prática musculoesquelética. Este é um livro muito importante que traz inúmeras temáticas e uma delas é falar a respeito de potenciais fontes que podem causar dor no ombro. Então é um quadrinho bastante ilustrativo que resume bem este problema e esta dúvida que é bastante comum. A gente pode responder aquela dúvida que é muito comum a pessoas que encontram assim no ambiente fora da clínica, profissionais de saúde, fisioterapeutas e médicos, e perguntam: eu tenho uma dor no ombro, o que pode ser isto? Ou o que pode causar esta dor no ombro? E aí, para responder esta pergunta, a gente vai precisar de muitas informações que só podem ser passadas por meio de uma consulta, de uma avaliação bastante minuciosa, para que possamos testar inúmeras estruturas que poderão ser fontes causadoras desta dor. Então, por isto, a gente gostaria de dar uma resposta muito simples, como por exemplo, é uma tendinopatia ou uma bursite, que são termos que estão inclusive no vocabulário de muitas pessoas, mas que não são as únicas potenciais fontes causadoras de dor no ombro. Então, venham conosco para que a gente possa esclarecer estas dúvidas. Então, levando em consideração um mapa corporal exposto no livro mencionado, os autores, melhor dizendo, do livro Raciocínio Clínico na Prática Musculoesquelética, levantam algumas possibilidades para fontes de dores nociceptivas, neuropáticas e viscerais para uma possível dor no ombro. E essas potenciais fontes, elas são subdivididas em fontes nociceptivas locais, fontes neuropáticas, fontes nociceptivas de dor referida somática, ou seja, estruturas somáticas, componentes somáticos, estruturas musculoesqueléticas podem projetar uma dor referida para o ombro, sendo ela do tipo nociceptiva predominantemente, e está também daquelas que projetam a dor referida de origem visceral e também do tipo nociceptiva, que podem justificar uma dor no ombro. Então, dentro da primeira categoria das potenciais fontes nociceptivas locais estão de estruturas do espaço glenumeral periarticular. Entre essas estruturas que compõem um intervalo rotador, ou seja, aquele intervalo que vai ser formado
entre o processo coracoide, a borda inferior do músculo supraespinhoso e a borda superior do músculo que seria o subescapular, formando quase que um espaço triangular. Este intervalo dos rotadores vai ser formado por o cabo longo do bíceps, principalmente a sua porção horizontal, e também a região da goteira bicipital, assim como ligamentos que são o coracomeral e o glenomeral superior. Estes ligamentos e o cabo longo do bíceps podem ser fontes de dores e, portanto, precisam ser testados, principalmente com palpação e movimento, sobretudo movimento passivo de rotação lateral do ombro, e também, se for para provocar esta dor de forma mais específica, unir essa palpação juntamente com esta rotação externa do ombro, sabendo que essa dor vai ser bem localizada nesse trecho do intervalo rotador. E além disso, a cápsula articular, também a cápsula da articulação glenomeral, ela pode ser fonte de dor em casos de capsulite adesiva, por exemplo, ou retrações posteriores dessa cápsula. E além disso, em casos em que lesões ligamentares, como por exemplo em situações em que o indivíduo sofreu algum tipo de estiramento de tecidos moles, ou ainda luxação ou subluxação da glenomeral, e isto tudo pode provocar dor local do tipo nociceptiva no ombro. O segundo elemento dentro desta mesma categoria de fontes nociceptivas locais se remete às estruturas do espaço glenomeral intraarticular. E aí se inclui lábio glenoidal, então lesões do tipo SLAP, a inserção do bíceps femoral, que está estreitamente associada à parte superior do lábio glenoidal, e também superfícies articulares em casos de degenerações articulares da articulação glenomeral, que podem também ser fonte de dor nociceptiva, sendo estas fontes locais. Então, há aí uma ilustração de uma lesão do tipo SLAP, que nada mais é do que uma sigla para uma lesão do lábio glenoidal na porção superior, no sentido antero-posterior, e pode também estar ou não associada com lesão insercional da cabeça longa do bíceps, tendo em vista que estes elementos eles estão muito próximos e podem estar associados a essa mesma lesão. Terceiro tipo de estruturas dentro dessa mesma categoria aí de fontes nociceptivas locais seriam as estruturas do espaço subacromial, como os tendões que compõem o manguito rotador, subescapular, tendão do supra, do infra e também o tendão do redondo menor. Lesões da cabeça longa do bíceps também por impacto, assim como do manguito rotador. Pela redução desse espaço subacromial, a bucha subdeltoidea e subacromial também pode ser comprimida. Os ligamentos que ali estão, como por exemplo o ligamento coracoacromial, também pode estar envolvido em lesões por redução desse espaço. E o próprio acrômio também pode ser fonte causadora de dor. E aí um exemplo onde pode haver uma diminuição, onde há uma diminuição desse espaço subacromial e as possíveis fontes, as potenciais fontes de dor do tipo nociceptiva locais, envolvendo tendões, a bursa subdeltoide subacromial, que está aí posta nesta imagem que ilustra. Categoria seguinte, das potenciais fontes neuropáticas, uma delas seria o nervo axilar, que tem um trajeto ali associado ao espaço quadrangular. Então, por ali é um espaço de passagem do nervo axilar,
que quando há compressão nesse nível pode apresentar disfunções como dores locais, disestesias, parestesias associadas ao trajeto do nervo, que portanto esta possibilidade aí precisa ser testada, assim como as outras aventadas anteriormente. Outra possível fonte de dor neuropática relacionada à dor no ombro seria o envolvimento do nervo supraescapular, seja na sua emergência, seja no seu trajeto, que é bastante sinuoso. Compressões ou estiramentos também podem provocar aí uma dor do tipo neuropática que seria projetada no trajeto do nervo supraescapular, quando este é a fonte causadora desta dor, melhor dizendo. Uma terceira possibilidade seria compressões de raiz entre C3 e C7, tendo em vista que o estreitamento do espaço foraminal pode ser uma hipótese, seja por disco, seja por formações anormais ali das superfícies articulares facetárias, estreitando, provocando aí compressões radiculares, e os sintomas podem ser projetados também para o território que seria inervado por fibras sensitivas dessas estruturas comprimidas nestes espaços. Numa terceira categoria, teríamos potenciais fontes nociceptivas de dor referida do tipo somática. Então, estruturas somáticas que são inervadas ali pelo segmento C5 e C6 poderia ser uma possibilidade de projetar uma dor referida para a região do ombro, e uma outra possibilidade, qualquer estrutura de movimento do segmento C5 e C6, que inclui, por exemplo, músculos e a própria articulação facetária ou zigopofisária, que podem projetar uma dor para uma região à distância, que seria uma dor do tipo referida, e aí o indivíduo relataria dor no ombro em virtude de uma disfunção deste segmento da coluna vertebral. Nesses casos especificamente, também testes como testes palpatórios poderiam tirar estas dúvidas, uma vez que a palpação correta, seja para identificarmos disfunções articulares, como por exemplo o teste de mola, ou ainda as palpações nos ventres musculares, no caso de pontos gatilho-miofaciais, de estruturas deste segmento, poderiam projetar também uma dor referida na região de queixo do paciente, que no caso seria o ombro. E aí, a segunda possibilidade seria qualquer estrutura somática compartilhando a mesma inervação de C5 e de C6, desses dois níveis neurológicos. E aí duas possibilidades, pontos gatilho-miofaciais do infraespinhoso e também do bíceps braquial, podendo gerar uma dor secundária, uma dor referida na região do deltoide, na região do ombro do indivíduo, e esta dor seria uma possível dor provocada por pontos gatilho-miofaciais dessas estruturas somáticas inervadas pelos níveis neurológicos C5 e C6. E aí, na quarta e última categoria, teríamos as potenciais fontes nociceptivas de dor referida visceral, e aí é onde existe as maiores surpresas, tendo em vista que muitas pessoas, incluindo muitos profissionais, desconhecem ou ignoram essas possibilidades, tendo em vista que estruturas viscerais com inervação comum ao ombro e compartilham a mesma inervação do ombro podem projetar uma dor referida para essa região do ombro, que incluem estruturas inervadas pelo nervo frênico, como o diafragma, como o pericárdio, como a vesícula biliar, como o pâncreas, como todas as vísceras que possuem a sua fáscia de revestimento sendo inervadas pelo próprio nervo frênico, como por exemplo o fígado, e até estruturas mais distantes, que aí não vamos entrar nessas possibilidades, em caso de doenças ou ainda em casos de alteração de função dessas estruturas,
pode existir sim uma interferência à distância na região do ombro do indivíduo. E isso, obviamente, precisa também ser investigado no ambiente clínico através de um toque inibitório, de testes que são próprios da terapia manual, para que a gente possa levantar essas possibilidades e vir a tentar tratar em ambiente clínico ou, se não for o caso, em casos de patologias, encaminhar para um médico especialista para que ele possa sanar aí essa dor no ombro de origem visceral. Uma outra possibilidade, dentro dessa mesma categoria de potenciais fontes nociceptivas de dor referida visceral, estariam estruturas que estão intimamente ligadas ao diafragma, que estão se avizinhando ao diafragma, como coração, baço, principalmente interferindo sobre o ombro esquerdo, rins, pâncreas, vesícula biliar, interferindo sobre sintomas no ombro direito predominantemente, e fígado também interferindo sobre sintomas do ombro direito. Tendo em vista que essas estruturas elas poderiam, de certa maneira, interferir aí neste diafragma, de tal maneira que produziria aferências anormais, aberrantes, para que o nervo frênico pudesse captar essas aferências anormais, de tal maneira que isso pudesse interferir numa dor projetada, uma dor referida no ombro do indivíduo. Estas são algumas possibilidades, não são as únicas, mas servem para que possamos entender que perguntas simples como essas não têm respostas tão simples e não são tão simples como fazer o exercício de adivinhação. Então, quando a pessoa pergunta assim, eu tenho uma dor no ombro, o que pode causar esta dor no ombro? A resposta deve sempre ser pautada em muita cautela para que possamos orientar esse indivíduo a procurar uma avaliação adequada para que ele venha a descobrir de fato qual a possível fonte desta dor no ombro. Espero que todos tenham gostado deste vídeo. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu faço aqui um chamado. Confira a sua inscrição neste canal para que com esta inscrição possamos aí chegar mais próximo possível da nossa marca e quem sabe até ultrapassar a nossa marca, a nossa meta de 1000 inscritos, e com isso também alcançar mais pessoas que têm interesse pelas temáticas que são abordadas aqui. Eu deixo um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.